meus caros! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai ter vida real por aqui. Eu vou compartilhar com vocês, na minha carteira pessoal, quais foram as 3 ações que mais me pagaram dividendos em 2021. Eu imagino que vocês gostam desse tipo de conteúdo, de um conteúdo prático, onde eu mostro quanto uma ação na minha carteira rendeu, quanto uma ação paga de dividendo. Para me confirmar, para saber se eu tô certo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, #VidaReal, porque eu vou conseguir me situar para saber se eu trago mais conteúdos desse tipo ou não, ou trago conteúdos mais teóricos ou voltados para alguma outra abordagem, fechado? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa esse comentário aqui embaixo, se inscreve no canal também se você não for inscrito e a gente vai começar a descer a lenha. E olha só, para a gente definir, para eu trazer para vocês quais são esses 3 investimentos que mais pagaram dividendo proporcionalmente na minha carteira em 2021, é preciso a gente entender 2 indicadores. Um deles tem uma grande chance de você talvez até já conhecer, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield, ele nada mais é do que a proporção, olhando sempre para os últimos 12 meses, presta atenção, Dividend Yield a gente vai olhar para os últimos 12 meses. Nesses últimos 12 meses é a proporção de quanto esta ação, de quanto uma ação, ou um FII, ou algum investimento pagou para a gente de renda passiva, pagou de provento, em relação a quanto esse investimento custa hoje, beleza? Vou dar um exemplo prático que vai ficar mais simples. Se eu tenho uma ação que hoje custa R$100, nos últimos 12 meses ela pagou R$10 de renda passiva, de dividendo, o dividend yield dessa ação vai ser 10 sobre 100, que vai ser 10%, beleza? Sempre quanto essa ação pagou de dividendo nos últimos 12 meses, dividido por qual é o preço dela. Ou seja, esse indicador nada mais mostra do que quanto por cento essa ação te paga de dividendo, ou tende a te pagar de dividendo, em relação a quanto ela está custando. Então, se você tem uma ação que tem 10% de dividend yield, significa que aí em um ano, nos últimos 12 meses, ela já fez você recuperar 10% do valor investido nela, somente de provento, beleza? Só que olha o detalhe, isso é em relação sempre ao custo atual, o custo que a ação está agora. Dividend yield, ele olha quanto a ação está custando agora. Se a ação está custando R$100, vai ser o tanto de provento dividido por 100, beleza? Por que eu estou explicando esse detalhe? Porque o outro indicador é o que nós vamos utilizar como critério hoje, que é o Dividend on Cost. Pouca gente fala dele, mas para mim ele é muito mais importante do que o Dividend Yield. Por quê? O Dividend on Cost, ele mostra também essa relação de quanto você recebeu de dividendos com base no preço. Só que o preço que você olha no Dividend on Cost não é o preço que a ação está agora, e sim o preço que você pagou por ela. Então, Dividend on Cost é a proporção, né, a porcentagem de quanto você recebeu dessa ação nos últimos 12 meses, dividido por quanto você pagou por ela, independente de quando você tenha comprado. Por que eu acho esse indicador extremamente mais importante? Porque quando você olha para o Dividend Yield, você vê uma foto simplesmente do preço de hoje. Então, se essa ação você pagou R$10 por ela, ela valorizou até R$100, e hoje ela está te pagando 10, você não vai ver essa valorização, ela não vai ter efeito no seu indicador, você vai estar vendo só uma foto. O Dividend on Cost não, ele mostra essa progressão. Por quê? Porque como ele considera o valor que você pagou, olha um segundo exemplo como vai ficar clara essa diferença. Se uma ação paga R$10, pagou R$10 de dividendo nos últimos 12 meses, beleza? Pagou R$10 nos últimos 12 meses. O preço dela hoje é 100. É o mesmo exemplo daquele anterior. Então, o Dividend Yield vai ser 10 sobre 100, 10%. Agora, se você pagou nessa ação R$10 lá atrás, ela multiplicou por 10 vezes e hoje ela está 100, o seu Dividend on Cost vai ser 10 dividido por 10, que foi o preço que você pagou nela. Então vai ser 100%. E essa é a representação real. Isso que está mostrando, de fato, quanto essa ação está te remunerando em relação ao que você pagou nela, que é o que importa, que é o que saiu do seu bolso, e não qual é o preço dela agora. Então, se uma empresa, por exemplo, tem um Dividend on Cost de 100%, como foi esse caso que eu disse, isso significa que em um ano, simplesmente nos últimos 12 meses, ela já te pagou tudo que você pagou nela. Ela já praticamente zerou o custo que você teve com ela, e tudo que vier pela frente de renda passiva agora vai ser simplesmente a mais. Ela já te pagou tanto de renda passiva que já cobriu até o que você usou para comprar lá atrás. Ficou claro? Por que eu expliquei tudo isso? Simples, porque o critério que a gente vai utilizar para eu falar para vocês quais são as empresas que mais pagaram dividendo na minha carteira em 2021 vai ser o Dividend on Cost. Eu vou te dar as 3 ações que tiveram o maior Dividend on Cost. E por que isso? Por que não trazer um valor? Por que não usar o Dividend Yield?
porque fica muito mais simples de você conseguir ter essa visualização. Se eu mostro um valor, não vai fazer muito sentido, porque seu valor investido pode ser totalmente diferente do meu. Se eu mostro dividend yield, você vai estar vendo uma foto só, não vai estar vendo quantas ações valorizaram ao longo do tempo. Então, dividend on cost mostra o valor real, mostra quanto essa ação está me pagando de renda passiva em relação ao que eu paguei nela lá atrás. Fechado? Agora que nós entendemos, nós temos clareza de quais são os critérios e como a gente vai olhar que o critério é dividend on cost, nós vamos para a prática. E eu estou com o meu caderninho maroto aqui, que eu já deixei anotado quais são nossas três consagradas aqui que estarão no pódio. Então, rufem os tambores, a gente vai começar aí com a que está em terceiro lugar, com a que teve o terceiro maior dividend on cost da minha carteira em 2021, que foi a Grendene. A Grendene, ela teve um dividend yield de 7,18%. Então, se a gente olhar o preço dela atual, tá pouco ali acima de 7%. Ela pagou dividendo ali em novembro de 2020, né? Eu coloquei aí Calma pagou mais dividendo em 2021, mas sempre quando a gente olha esses indicadores de dividendo, a gente pega 12 meses. Então, estou pegando de outubro de 2020 até outubro de 2021. Então, pega um pedacinho de 2020 ali também. Por isso, pegou um dividendo que a Grendene pagou lá em novembro de 2020, um que ela pagou em maio de 2021, que ela pagou bastante, e em agosto de 2021. Isso deu um dividend yield de 7,18%. Porém, como eu paguei mais barato por ela do que ela está hoje, eu comprei ela já há um bom tempo, o meu dividend on cost ele está maior do que o dividend yield. Meu dividend on cost está 8,45%. Então, essa ação, a Grendene, ela me pagou nesses últimos 12 meses 8,45% do que eu investi nela lá atrás. Fechado? Outro dado que eu vou trazer aqui para vocês é o payout. O que é o payout? Payout ou payout ratio, como algumas coisas chamam, a taxa de payout, é simplesmente quanto do lucro que entrou na empresa que ela distribuiu como dividendo. Por que é importante a gente ver isso? Porque uma empresa, sempre quando entra um lucro nela, ela tem duas alternativas. Ou ela distribui como dividendo, ou ela reinveste nela mesma. Normalmente, essa empresa, se ela estiver em fase de crescimento, ela vai reinvestir. Se ela tiver uma empresa madura já pagando dividendo, ela vai distribuir até 100% do que entrar de lucro, para ser sustentável. Então ela vai ter um payout até 100%. Por que é importante a gente olhar isso? Porque se uma empresa ela tem um payout acima de 100%, significa que ela está pagando um dividendo que não é sustentável. Ela está pagando mais do que está entrando de lucro. Então não faz muito sentido. Então por isso que eu vou trazer esse indicador aqui para vocês também. No caso da Grendene, ela teve um payout nos últimos 12 meses de 71%. Então está extremamente tranquilo, está distribuindo cerca de 70% ali do lucro que está entrando. Os outros 30% provavelmente está utilizando para crescer, para fazer novas aquisições ou para gerar caixa. Então está extremamente sustentável. Fechado? Aí nós vamos para nosso segundo lugar. Nosso segundo lugar já eleva um pouco o patamar, já mais do que dobra o dividend on cost dessa terceira. Segundo lugar é a B3SA3. É a B3, nossa bolsa brasileira. Ela teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,68%. Mas, na minha carteira, como eu já tenho ela há um tempo, o dividend on cost está de 18,22%. Ou seja, mais do que o dobro do dividend yield. Então, somente nos últimos 12 meses, a B3 ela já me pagou quase 20% do que eu gastei para investir nela. Então, é um pagamento de dividendo extremamente alto. Isso, ela tendo pago dividendo. Ela pagou em janeiro de 2021, em abril, em maio, em julho e outubro. Pagou 5 vezes dividendo. Ela diluiu bastante os dividendos ao longo desse ano. Ela gera um lucro muito alto e distribui uma grande parte dele. E a gente consegue ver isso no payout. A B3, ela teve um payout nesses últimos 12 meses de 101,47%. Ou seja, ela pagou mais do que 100% que entrou. Olha aqui o que eu falei lá atrás. Esse número, então, a gente pode ver que não é exatamente sustentável. Por quê? Porque ela pagou 1,47% a mais do que entrou. Mas 1,47% a mais é extremamente pouco. Então, a gente pode considerar, sim, que aqui está na faixa do sustentável esse dividendo que ela está pagando hoje. Não é nada que está desequilibrando a empresa. Está muito próximo ali do 100%. A única coisa é que ela não está reinvestindo. Ela está utilizando, né, todo o dinheiro aí que entra com lucro para distribuir em dividendo. Então ela está focada muito mais em remunerar os acionistas nesse momento. Talvez não esteja identificando uma oportunidade de caixa, de adquirir outras empresas, de melhorar. Então está focando nesse momento em distribuir esses proventos para o acionista. Fechado? Então aqui a gente já foi para um dividend on cost bem mais alto, de 18,22%. E aqui, antes de falar grande campeã, falar uma observação para vocês. Um erro
que já é para servir de aprendizagem. Esse dividend on cost que está aqui, ele é baseado com o meu preço médio das ações, beleza? O preço médio é quanto eu paguei por elas lá atrás. Então, uma média do quanto eu paguei por essas ações. Então, quanto essa empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, dividido aí pelo meu preço médio, ou seja, por quanto eu paguei nessas ações lá atrás. Só queria falar uma observação aqui, que o meu preço médio aqui, ele está acima do que ele é na realidade. Por quê? Eu fiz uma grande não é uma grande besteira não, mas é um erro que é bom eu falar aqui pra vocês, aproveitando o embalo que vocês já não cometem, que é o seguinte. Lá pra 2018, tinha uma mania muito grande de quem investia de fazer o seguinte, pegar seus investimentos e simplesmente vender várias ações suas, dando menos de 20 mil reais por mês, que é um valor que você ainda é isento, e recomprar essas mesmas ações. E você fala, pra que fazer essa maluquice? Tava com tempo sobrando? Basicamente era tempo sobrando, mas também era utilizado como uma estratégia de reduzir o imposto de renda que você paga lá na frente. Por quê? O imposto de renda você paga sobre o lucro. E o lucro é a diferença do preço médio, que você pagou em uma ação, para o preço que você vende. E qual é o ponto? Quando você fazia isso, quando você vendia todas as suas ações e comprava de novo, sem passar dos 20 mil, você elevava seu preço médio, não fazia diferença nenhuma ali na sua carteira. Às vezes você comprava um pouquinho mais caro, uns centavos ali, não mudava basicamente nada. Mas isso fazia, teoricamente, com que lá na frente, quando você fosse utilizar para vender as suas ações e vendesse mais que 20 mil por mês, você pagaria menos imposto de renda. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou compartilhando esse erro aqui com vocês no meio desse vídeo? Porque não faz absolutamente sentido nenhum para 99% das pessoas. Porque a grande maioria de nós não vamos vender mais de 20 mil reais de ações no mesmo mês. É um volume muito alto. E a ideia nossa é receber renda passiva. Quando a gente for vender, a gente pode planejar vender e vender menos de 20 mil no mês, que é uma quantia já considerável, e a gente vai vendendo aos poucos. 20 mil é uma quantia tranquila que dá para você se organizar e vender um montante considerável aí ao longo do ano. Então não precisa fazer essa manobra, não precisa ficar vendendo e comprando. E por que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? É um erro que teve impacto na minha carteira? Não. De perder dinheiro, não mudou nada. Mas fez com que meu preço médio, ele aparecesse aqui no sistema como um preço médio maior. Esse meu preço médio está quando eu comprei lá em 2018. Era para esse preço médio estar ainda menor de quando eu já investia anteriormente. Beleza? Só uma observação, não façam isso. Só vendam uma ação se você for utilizar o dinheiro ou se ela perder os fundamentos. Fechado? Só mais uma dica, um selo aqui, dica rápida. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou clara a questão do imposto, não precisa se atentar a isso. Você precisa se atentar aqui. Não venda a ação a não ser que ela perca os fundamentos e que você vai utilizar ela. Fechado? Voltando aqui para o nosso vídeo para finalizar com a nossa top 1. E a nossa top 1 ela é contraditória. Vocês vão rir, vai ter gente. Vocês acompanham o investidor de verdade aí, tem gente que vai ficar meio assim. Por quê? Porque eu sempre falo aqui que eu tenho um pouco de receio de investir em commodity. Definitivamente não tem nenhuma porcentagem objetivo hoje na minha carteira em empresas de commodities. Já falei várias vezes, tem uma aula ao vivo que eu mostro o porquê, que historicamente as commodities são uma das poucas que fogem à regra de, mesmo sendo empresas boas, poderem se prejudicar ao longo do tempo por conta do ciclo, porque o preço não depende delas, normalmente não tem grandes vantagens competitivas, tem vários motivos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outra premissa muito forte também, que eu acabei de citar, que eu só vendo uma ação se eu for utilizar o dinheiro ou se ela perdeu os fundamentos. Por que eu estou me justificando antes de falar para vocês? Porque a ação que mais pagou proporcionalmente dividendo na minha carteira em 2021 foi a Vale. Isso mesmo, Vale 3 foi a empresa que mais me pagou dividendo, uma commodity. Por que eu tenho ela na carteira? Ela não tem objetivo dela na carteira, ou seja, não estou comprando mais, mas eu investi em Vale já há muito tempo. E como eu só vendo uma ação, se eu for utilizar o dinheiro ou se ela perder os fundamentos, e ela não perdeu os fundamentos, simplesmente é uma commodity, que hoje eu não vislumbro ter uma porcentagem maior na carteira, mas se ela tá, eu deixo ela lá, ela continua na minha carteira. E como as commodities, né, elas deram um resultado bom esse ano, pagaram muito dividendo. A Vale, por exemplo, ela teve um dividend yield de 18,35%. Ela pagou dividendo lá em março, junho e setembro, com um payout de 66%, ou seja, distribuiu ali um pouco mais que a metade do lucro que ela gerou, então completamente sustentável. O ponto é, como eu paguei bem menos por ela lá atrás, mais ou menos a metade do que ela está custando hoje, até menos que a metade, o dividend on cost da Vale na minha carteira está de 37,77%, quase 40%. Ou seja, nos últimos 12 meses, essa ação, no caso a Vale, já me pagou mais de 1/3 do que eu usei para investir nela. Então, com um dividend on cost de 37,77%.
1,77%. Considerável. Então, assim, proporcionalmente, as 3 ações que mais me pagaram dividendo em 2021 foram Grendene, B3 e Vale. Lembrando, deixando bem claro, o que você já sabe, é sempre bom reafirmar isso daqui. Definitivamente isso não é uma recomendação de investimento. Pelo amor de Deus, isso daqui é só para mostrar para vocês o poder do crescimento das ações mais a renda passiva ao longo do tempo. Tenha, claro, seus critérios para selecionar essas ações, porque não vai adiantar nada você pegar essa aqui, essa que mais pagou dividendo, vou investir nelas. Na primeira coisa que acontecer, que ela perder algum fundamento, você não vai saber quando vender, você não vai saber o que fazer, porque você não soube o porquê comprou. Fechado? Então sempre escolha as ações com autonomia, tomando suas próprias decisões, mas você tem aqui um claro exemplo de como é o poder do dividend on cost, como é o poder do crescimento mais de dividendos ao longo do tempo. Estamos juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identifica com o meu conteúdo aqui, faz o seguinte, tem um convite para te fazer. Aqui na descrição vai ter um link. Esse link te joga para o nosso grupo de verdade. É o nosso grupo exclusivo da galera de verdade aqui, que eu compartilho lá tanto o link de todas as aulas ao vivo que a gente tem, que é onde está o ouro de verdade, e também envio todos os materiais didáticos gratuitos por lá. Então você vai ter PDFs super completos. Eu vou deixar até passando aqui do lado um dos nossos PDFs, que são extremamente bem elaborados, resumindo toda uma aula completa de mais de 1 hora. Então você vai ter acesso a todo esse material de uma maneira totalmente gratuita. É só você estar lá no nosso grupo de verdade. Fechado? Te espero lá. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.